Fala aí, primos, beleza? Depois de quase 2 anos tentando trazer esse cara aqui pro canal, eu finalmente consegui, estou orgulhoso e espero que esse cara contribua muito para a sua vida. Espero que ele te ajude a investir melhor e espero que ele te ajude a chegar mais próximo da sua liberdade financeira. Então, vamos lá. Primos, esse cara é o André Fogaça, Messi, muito obrigado aí. Estou muito feliz de finalmente ter conseguido trazer você aqui e espero que você esteja preparado para falar tudo para os primos hoje aí, cara. Não, vamos lá, estamos preparados. André, fala só um pouquinho de você antes de a gente começar. Bom, para quem não me conhece, então, eu sou o André Fogaça, eu sou um dos cofundadores do Guinvest, que é uma rede de investidores que tem interesse em investir em ações, né? Basicamente, a gente fala muito de ações nessa rede. E eu também sou criador de alguns treinamentos online que eu ofereço através dessa rede para o pessoal que me acompanha. Então, André, seguinte, cara, eu até te contar aqui uma coisa, não sei nem se você sabia, mas antigamente eu tinha um escritório de investimentos e eu assessorava investidores, eu ajudava os investidores a investirem melhor. E eu usava muito o seu site, eu usava muito o Guinvest para puxar alguns dados, me ajudavam muito antigamente. Né? Que acho que você montou até em 2008, você falou, né? Sim, ele foi ao ar em novembro de 2008, né? Então agora, final do ano, acaba fechando 10 anos de existência. Caramba, pô, muito legal. Cara, sempre te acompanhei e tenho te acompanhado agora mais de perto e te admiro como profissional, também sei que você tem insights muito valiosos em relação aos investimentos. Então eu te convidei, você topou e eu queria primeiro que você garantisse para os primos que você vai falar a verdade, cara. Você vai falar onde você investe hoje aqui pra galera? Vou falar, vou contar tudo, todos os segredos. Pô, muito bom. Primos, quando terminar o vídeo, depois vai lá, se inscreve no canal do André Fogaça, vou deixar o link aqui na descrição de todas as redes dele, tá bom? André, vamos lá. Cara, o que você faz com o seu dinheiro? Bom, vamos lá então, Thiago. Antes de eu responder exatamente onde eu coloco meu dinheiro, é interessante eu comentar como é que eu organizo o meu dinheiro, né, em relação aos investimentos. Então, até uma coisa que eu costumo falar dentro da minha comunidade, do Invest, também nos meus treinamentos, é que eu separo em 3 potes, certo? O primeiro pote é o pote que eu chamei de reserva de emergência. Tá? Então, nesse pote eu coloco o meu dinheiro na renda fixa, né, com risco zero, risco baixíssimo. Basicamente no Tesouro Selic, tá? E depois eu tenho o pote das recompensas, que daí é onde eu coloco um dinheiro também em títulos públicos, tá? Para que eu use assim, sei lá, fazer uma viagem, vou comprar alguma coisa, para usar, eu chamo de recompensas, certo? E depois eu tenho um pote que é o maior de todos, que seria o pote da liberdade financeira. E a ideia desse pote é só colocar dinheiro. Eu não tenho a intenção de tirar o dinheiro desse pote. Ele só vai crescer ao longo do tempo. E nesse pote, o que eu faço com ele na prática? Eu coloco hoje muito em ações. Eu estou com mais ou menos uns 70%, 75% em ações, diretamente em ações. Do dinheiro que está nesse pote da liberdade. dinheiro que está nesse pote. Tá. Certo? Depois eu estou com em torno de uns 8% a 10% em fundos imobiliários e o restante em títulos públicos. Tá, então peraí, só antes da gente continuar aqui. Você falou sobre o conceito, ou seja, o que você acredita que faz sentido na estruturação de um portfólio e depois você começou a falar sobre a sua carteira de fato, né? Isso. Tá, então só pra gente ver se eu entendi, se os primos entenderam também. O que você acha que faz sentido é você separar a sua carteira em 3 partes, né? 3 potes. O primeiro pote é o pote da reserva de emergência, do fundo de emergência, que faz aquele papel do dinheiro de, poxa, se você precisar, se você perder renda, alguma coisa, você tem uma grana ali. E aqui você geralmente acha que faz sentido deixar que é uns 6, 7 meses do custo? Hoje está em torno de 6 meses, tá. Mas eu acho que em torno de, no mínimo, 6 meses, né? Tá. 6 a 12 meses é ok. Tá. Mas aí tem gente que considera, nesse custo mensal, o custo de vida e tem gente que considera o custo de vida contando a qualidade de vida que essa pessoa tem. Então qual que é a diferença? Tem gente que fala assim, cara, para eu sobreviver eu preciso de R$1.000. Sim. Pô, para eu manter o meu padrão eu custo 5.000. Né? Para você, o que faz mais sentido aqui? Eu penso assim, no meu caso, agora olhando por essa ótica, eu considero como o meu custo de vida uma vida confortável. Tá. Legal. Então, e nessa parte você usa o Tesouro Selic, que é o investimento que você gosta. Sim.
Por quê, Thiago? Até é legal explicar isso. No meu entendimento, eu não quero me envolver demais com os investimentos. Tá? Por quê? Porque isso é uma coisa que eu prego até pelas pessoas que me acompanham. Que as pessoas comuns, ou seja, o cara que tem a sua profissão, é um dentista, é um engenheiro, enfim, essas pessoas, elas têm que focar na sua atividade profissional. Por quê? Porque focando na atividade profissional, ela vai conseguir, em tese, ganhar mais dinheiro. Ganhando mais dinheiro, ela investe mais, certo? E eu penso dessa forma. O meu grande foco é no meu negócio. Eu sou empresário, eu tenho um negócio, então o meu grande foco é no meu negócio. Quanto melhor eu trabalhar no meu negócio, mais dinheiro eu ganho. Com mais dinheiro ganhando, eu tenho mais dinheiro para investir. E esses potes vão crescer mais rápido. Tá. Então, seguindo esse raciocínio, tem que ser um negócio simples. Eu não posso fazer algo muito complexo. Por isso que eu basicamente invisto, então, em renda fixa, ações e fundos imobiliários. E a renda fixa é o Tesouro Direto, simples assim. Ações, enfim, são ações diretamente, eu compro ações. Tá bom. Tá? E depois os fundos imobiliários. Tá. Então é algo bem simples. E outro ponto, eu procuro investir todo mês. Então, uma parte da minha renda eu pego e distribuo dentro desses potes. Tá bom. Então, só para a gente esclarecer algumas coisas. Você pegou, ok, fundo de emergência, Tesouro Selic. Antes de a gente passar para os próximos, né, para a gente falar da liberdade financeira ou falar do pote das recompensas, cara, você falou sobre a simplicidade e, poxa, eu defendo muito isso. Eu acho que não tem por que às vezes a pessoa fazer uma puta pirotecnia, um negócio maluco para ganhar 1% a mais do CDI. Né? Você vê aqueles caras lá que falam, não vou pôr no Tesouro Selic, aí põe num outro investimento, num banco nada a ver, para ganhar 2% a mais do CDI, no investimento de curto prazo, que geralmente é uma parcela irrelevante do portfólio. Exatamente. Né? Então assim, acho que também não faz muito sentido. Mas eu queria que você me dissesse, poxa, existem várias opções para o fundo de emergência, né? Que a característica, que acho que a gente concorda, é segurança, liquidez e uma rentabilidade acima da poupança, ali em linha com o mercado. Você falou sobre a simplicidade e eu concordo. Eu sempre falo para os primos que, às vezes não vale o seu esforço, o seu estresse ou, sei lá, o seu tempo. Você fez todo um trabalho para ganhar 1% a mais do CDI ou alguma coisa assim. E hoje existem várias opções no fundo de emergência. Você pode colocar um Tesouro Selic, né? Você pode colocar um fundo que pague 102 do CDI, você pode colocar um CDB que paga 100%. Porque o que a gente concorda é que a gente precisa ter um investimento com segurança, liquidez, que você possa resgatar a qualquer momento, e uma rentabilidade em linha com o mercado. Então, por que o Tesouro Selic em detrimento a esses outros? Bom, na verdade, isso é uma questão de escolha, porque não vai mudar muito mesmo. Se você tiver no Tesouro Selic ou no fundo DI, a rentabilidade praticamente não vai mudar. Eu quis simplificar e botar tudo no mesmo lugar, entendeu? Onde eu consigo administrar de uma forma mais fácil. Porque também tem o seguinte, uma coisa que eu também costumo falar é de simplificar a questão das instituições, sei lá, não vale a pena ter conta... Tem conta em vários lugares, Isso, tem conta em 5 bancos, 6 corretoras, não, tem que simplificar a coisa, entendeu? Então, nesse sentido, eu uso tudo do Tesouro Selic para... Isso é muito maluco, né, cara? Você vê assim, tem uma corretora nova que tem um negócio lá, o cara abre conta e manda o dinheiro para lá. Aí tem um banco digital, o cara manda dinheiro para lá. Tem a conta da empresa do cara, aí tem... Para controlar isso daqui, não é com pouco patrimônio, né? Não faz sentido, sabe? Não vale a hora, né, cara? É o que a gente estava falando antes, vale mais a pena você se esforçar no seu trabalho para aumentar a sua renda do que... né? Então, legal. Então, vira uma página, né? Assim, falamos do fundo de emergência. Então, a segunda parte, que é o pote das recompensas, né? Eu queria entender como que você discerne entre, cara, já tenho meu fundo de emergência criado e todo mês sobra um dinheirinho. Quanto eu coloco na liberdade financeira e quanto eu coloco no pote das recompensas? Como que eu faço essa divisão? Então, assim, hoje o que eu tenho feito? 25% da minha renda vai para o pote da liberdade. Da renda ou do que sobra? Da minha renda. Da renda. Tá da minha renda. 25% da renda do que eu recebo no mês eu coloco no pote da liberdade financeira. Então, assim, você não vê o que sobrou. Entrou a sua renda, você já põe lá. 25%. Legal. Direto. Aí, em torno de uns 15% eu aloco entre reserva de emergência, no caso se ela não está cheia ainda, e recompensas. 15% você coloca aí em reserva de emergência, se já tiver preenchida você coloca em tudo recompensas. Recompensa. Tá. E aí os outros 60%
É o meu custo de vida. Seu custo de vida. Eu vivo com mais ou menos 60% que eu ganho. Tá. Então você se planeja para, cara, se você for fazer uma viagem, alguma coisa assim, você vai ver o quanto tem no seu pós de recompensa para ver se você pode realizar o seu objetivo. É isso aí. Claro que a gente não precisa ser tão rígido, né? Obviamente existe uma flexibilidade, daqui a pouco vai precisar tirar um pouco da emergência ali para fazer uma viagem, uma coisa. Claro, tem que ter um bom senso, né? De não, daqui a pouco, rapar o poste da emergência por uma coisa que é recompensa. Tem que ter um bom senso aí. Mas eu procuro organizar dessa forma. Tá, legal. Então, no poste da recompensa, você também tinha me falado que você deixa no Tesouro Selic. Isso. Né? Você só usa o Tesouro Selic para isso ou você coloca em outras coisas também? Não, eu basicamente Tesouro Selic. Tesouro Selic. Tipo, para você, um upside a mais que tem... não justifica em relação ao esforço de organização e complexidade que teria mais. Simplificar, porque assim, eu acredito muito, como eu falei antes, na questão de ser simples. Eu tenho que simplificar minha vida, não complicar ela. E eu acredito que não vale a pena complicar demais, como eu falei, para ganhar, sei lá, de 100% CDI para 101, 102, tendo que tirar aqui, botar no banco tal, não sei o quê. Eu procuro deixar tudo no Tesouro Selic, porque isso não vai mudar minha vida. O que vai mudar minha vida são os investimentos no Poste da Liberdade. É isso que vai mudar. É isso que potencializa. Claro, porque tem ações lá, tem fundo imobiliário, tem coisas que realmente vão crescer com o tempo. O que o André está falando é uma coisa que faz muito sentido você parar para pensar, Primo, porque, vamos lá, a parcela de renda fixa da carteira dele tem Tesouro Selic, vamos supor que renda hipoteticamente 10% ao ano. Cara, se ele mudar do Tesouro Selic para um investimento em renda fixa porrada e que tenha liquidez, sei lá, vai render 10,5. Assim, não tem um upside gigante, a gente está falando de aumentar pouco. Agora, o investimento em ações é um negócio que pode render 10%, pode render 20%, 30%, 50% ou mais ou menos, sei lá. É uma diferença muito grande para ficar se preocupando com esse percentualzinho, né? Exatamente. Então, você vai focar ao invés de desfocar, né? E ter uma carteira disléxica que você não consegue mais dar atenção para nada. Exatamente. É tipo aquele cara que quer diversificar nas ações e ao invés de comprar algumas ações, ele compra tipo 40 ações diferentes e aí ele para de monitorar, né, cara? Exato. Ele pulverizou, ele não diversificou, né? Exatamente, E aí, beleza. Então, você coloca o Tesouro Selic aqui, 15% da sua renda. E na parte da liberdade financeira, você comentou aqui sobre ações, fundo imobiliário e tal. Fala pra mim de novo o percentual, você coloca uns 75% em ação? Hoje está em 75%, porque nos últimos meses eu tenho colocado muito em ações. Eu tenho colocado bastante em ações, mais do que o resto. E como você faz para escolher? Qual ação eu vou comprar? Ou então eu coloco em ação o fundo imobiliário? Como você faz? Bom, assim, por cima, porque eu segui. Na realidade, assim, eu uso alguns filtros, tá? Isso no próprio Guia Invest, a gente tem alguns filtros ali de análise, né? O chamado Stock Guide, onde eu aplico alguns filtros fundamentalistas para selecionar as boas empresas das empresas ruins. Então, só com esses filtros eu consigo tirar todas as empresas ruins, os micos, aquelas empresas que não vale a pena investir, e sobra só aquelas empresas viáveis. Em cima dessas viáveis, eu acabo eventualmente olhando um que outro indicador mais importante. Em cima daquilo ali, eu tenho aquelas empresas que eu posso investir. Tá. Esses filtros, eles envolvem o que, assim, por cima? Valuation, dividendo? Basicamente assim, o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio, tá? Esse é um indicador que eu uso. A questão de ser só ações ON é uma outra questão também, eu acabo olhando só para as ONs. Tá? Você só olha para as ONs? Eu olho só para as ONs. Por que você faz isso? Porque eu acredito que é muito melhor estar junto com o controlador em caso de eventuais problemas que a empresa possa ter, venda de controle e tal. Então, eu acredito que é mais seguro no longo prazo estar junto com o controlador da empresa. Então, as ONs, nesse sentido, resolvem esse problema. Tem até um pouco a ver com aquele conceito do skin in the game, né? Que assim, o skin in the game é quando a sua pele está em risco. Exato. Então, o controlador, ele tem o maior interesse em fazer o negócio dar certo. Eu quero estar junto com ele, né? Aliás, só para explicar, você tem alguns tipos de ações e dois deles são ações ordinárias e ações preferenciais. Então, quando você vai comprar uma ação de Petrobras, por exemplo, você tem lá Petro 3 ou Petro 4. A Petro 3 é a ordinária, que dá direito a voto. A Petro 4 é que dá direito, tem uma preferência, na verdade, a receber proventos, né? Tô certo? Isso. Exatamente. E aí você estava continuando, você falou sobre ordinária, ROI. ROI, outra coisa, lucros constantes.
dos últimos 5 anos. Isso é extremamente relevante, porque eu não quero pegar uma empresa que nos últimos 5 anos apresentou algum prejuízo. Tá? Legal. Que tenha também distribuição constante de dividendos. Isso mostra uma certa saúde financeira da empresa, o que é bom. Né? E fora alguns outros indicadores que também eu olho, endividamento é o que eu olho, não pode estar muito alto, né, em relação ao patrimônio dela. Pô, legal. E você, quando você compra a ação, você continua comprando ou você às vezes faz umas realocações, você vende, muda? Como assim, que é essa dinâmica? Como é que eu faço? Tá? Qual é o princípio que eu uso? No pote da liberdade financeira, eu compro ações de boas empresas. E eu continuo comprando contanto que elas continuem sendo boas empresas. Tá. Eu só vendo se ela deixou de ser uma boa empresa. E o que é uma boa empresa? É aquilo que eu falei antes. Ela tem que atender alguns critérios fundamentalistas. Se deixou de atender, você saiu da sua carteira. Eu tiro e ponho numa boa empresa. Entendi. E assim eu vou mantendo. Eu quero ter só ações de boas empresas no meu pote da liberdade. Por que isso? Tem um ponto interessante aí que é o seguinte. Historicamente, a gente consegue até ver isso no Guinvest. É possível perceber uma correlação positiva entre o crescimento do preço da ação em relação ao lucro por ação. Eles acompanham, eles andam juntos. Ou seja, se a empresa é uma empresa boa e está tendo lucro, o preço da ação tende a acompanhar. E é isso que eu quero. Eu quero estar junto dessas empresas que estão crescendo. Cara, é legal isso, porque a gente consegue discernir uma coisa que meu amigo Richard sempre fala, que é a diferença entre sinal e ruído. Né? O ruído é assim, você tá todo mundo pirado, vendo a bolsa subindo e todo mundo comprou porque o amigo comprou. Ninguém tá olhando pro lucro por ação, tá olhando pro amigo, pra bolsa, pras manchetes, né? Agora, quando você começa a olhar pro sinal, que são esses dados, aquela coisa mais real, você consegue discernir e falar, não, mas faz sentido aqui, eu não vou olhar pra mídia que geralmente perde dinheiro, né? Exato. A maioria perde. André, legal, cara, então... só para a gente recapitular, você também divide sua carteira em 3 partes, 3 potes. Curto prazo aqui, fundos de emergência, você deixa no Tesouro Selic. O pote das recompensas, você também deixa no Tesouro Selic. Cara, uma coisa que eu gostei muito do que você falou na sua carteira é que você simplifica ela, legal. Você já tira da sua renda direto, você não tira do que sobra, já coloca 15% lá. Você coloca 25% da sua renda no pote da liberdade financeira. E aqui está a sua parcela do capital que realmente vai dar uma porrada no longo prazo. Você compra ações, na maioria, fundo imobiliário e tem também outra coisinha aí, né? Que é Tesouro Selic, títulos públicos. Não é Tesouro Selic, é o Tesouro IPCA. São títulos de longo prazo. Tá. Que também no longo prazo tende a render acima da inflação, isso, né? Isso, exatamente. Exatamente isso aí. Tá, legal. Bacana. André, queria te fazer umas perguntinhas rápidas aqui então, para entender a sua opinião sobre algumas aplicações famosas, tradicionais aí, que muita gente está buscando na internet, tá? Cara, vamos lá. Debentures, o que você acha? Eu acho que é uma boa, só que não é um negócio tão simples quanto você entrar lá e comprar título público, né? Porque, enfim... depois para vender também tem o mercado secundário, não é uma coisa, não tem uma facilidade, não é o simples que eu recomendo, ele é mais complicado, até pode ter uma rentabilidade um pouco maior, mas eu pessoalmente acho que não vale a pena para quem não tem muito dinheiro e tal, vai querer comprar debêntures, enfim, a minha opinião é essa. Tá. O que você acha sobre ETFs? Boa pergunta. Eu penso o seguinte, no Brasil as ETFs, elas não são o melhor instrumento para você se expor ao mercado de ações. Por quê? Porque as ETFs, o que elas são? Elas são fundos atrelados a índices. Tá? E no Brasil os índices, no caso do Ibovespa, que é o principal deles, é um índice muito distorcido, porque tem pesos muito grandes para alguns setores. Então não representa a economia como um todo. Tem uma distorção. Então na minha opinião, ETFs não é uma boa forma de investir. Por quê? Você vai estar comprando uma cesta com um monte de empresa, algumas boas e outras ruins. Você está comprando uma cesta com frutas boas e frutas podres junto. Faz sentido. Não, eu ia comentar aqui, na verdade, as ETFs nos Estados Unidos, elas são mais interessantes, porque lá temos uma economia muito mais madura, um mercado mais maduro, então os índices representam de forma mais fiel a economia. Então tem menos frutas podres lá fora, mais ou menos isso. Em tese,
Isso não tem como afirmar com toda certeza, mas como é uma economia mais madura, o índice representa muito mais a economia do que no caso do Brasil. Ah, entendi. Faz sentido. Bitcoin. Bitcoin. Bom, eu considero o Bitcoin como é uma coisa muito nova ainda, não dá para se considerar como um investimento, né? Existe muita especulação em cima dessas moedas digitais. Eu acredito que vale a pena uma aposta aí, né, para entender como é que isso funciona, porque pode ser que seja interessante, mas eu não recomendo as pessoas colocarem muito dinheiro nisso nesse primeiro momento. André, para finalizar, cara, queria que você desse uma dica, um insight, um aprendizado que teria te ajudado lá no começo ou que poderia ajudar um investidor iniciante hoje e que você pudesse passar adiante para os primos. Bom, se eu fosse dar um conselho, uma dica, seria a ideia de investir regularmente, tá? Porque se eu pudesse voltar atrás e dar uma dica para mim mesmo lá quando eu tinha 18 anos, 20 anos, eu daria essa dica de que sempre pegar uma parte da renda todo mês de forma religiosa, extremamente disciplinada, pegar esse dinheiro e investir. Todo mês. Disciplina, então. Disciplina total. Pô, muito legal. Bom, estou muito feliz de ter conhecido o QG de vocês aqui no Guinvest. Mais feliz ainda de ter te conhecido pessoalmente e ter gravado um vídeo com você, cara. Então, fico muito feliz, cara. Obrigado mesmo, viu? Obrigado, Thiago. Primos, não deixe de se inscrever no canal do André lá embaixo, hein? Valeu, man. Falou.